Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui do nosso Pod Cristão. Se você ainda não é inscrito no nosso canal aí, se inscreve aí para você não perder os nossos próximos vídeos. E assim, toda vez que a gente postar um vídeo novo, você vai ser notificado desse vídeo que a gente postou. Aproveita já para curtir aí e compartilhar o nosso vídeo, que ajuda bastante o nosso engajamento do canal. Que o YouTube entende que o nosso canal é relevante, então assim ele vai compartilhar para mais pessoas ainda. Se você tem aí a sua lição, já pega aí que daqui a pouquinho a gente já vai recapitular a lição aqui dos jovens. Abre lá já na lição 12, pega também sua Bíblia e abre lá em Isaías 58. Daqui a pouquinho a gente já começa. Antes eu quero apresentar o meu parceiro aqui de banca, meu co-host, o Jonas. Ele é diretor dos jovens da Igreja de Bom Jesus, diretor da sonoplastia também da igreja. E ele tem um cargo um tanto quanto curioso. Não é um cargo votado em comissão nem nada, mas é um cargo que muitas pessoas acabam desempenhando ele na igreja, que é um vice-ancião. Porque qualquer BO que acontece na igreja, a pessoa às vezes não vai no ancião, às vezes vai nele. Fala, ô Jonas, precisa resolver isso aqui. Ô Jonas, precisa fazer isso aqui. Ô Jonas, a gente vai organizar isso aqui? Como é que faz? Onde é que faz? O que precisa comprar? O que precisa disso? Vai no Jonas. Então ele só não tem um cargo votado de ancião da igreja, mas daqui um ano, na próxima comissão, ele já vai ser votado, que a gente está fazendo a campanha para ele se tornar um ancião da igreja efetivo, já que ele já trabalha ali nos bastidores como ancião. Mas, brincadeiras à parte, ele também é profissional de educação física, formado aí, tem o seu CREF validado. Então, você que busca aí uma qualidade de vida um pouco melhor, pode estar entrando em contato com o Jonas, que ele vai estar te dando algumas orientações sobre atividade física. E a especialidade dele é corrida. Então, se porventura você quer começar aí a correr na rua, que é de graça, só a orientação dele que não é de graça, mas a gente deixa isso aí para depois do sábado, que a gente está no sábado ainda, então ele te dá esses outros detalhes após o pôr do sol. Mas entre em contato aí com o Jonas, que ele é um ótimo profissional aí. Isso aí, acabou as apresentações? Tudo certo. Vamos lá então. Também vou apresentar aqui o Wellington, meu co-host aí, o viajante do Brasil agora. Se você encontrar ele pela sua cidade aí, alimente a criança, que às vezes está com fome, coitado. Tá viajando muito agora. Agora tá indo pro Brasil todo aí agora, viajando. Energia solar. E tá entregando energia solar aí. Tá entregando não tá patrocinando, não pode falar. Não pode falar. Só não pode falar de qualquer marca. Só não pode falar a empresa. A empresa qual que é, mas é da energia solar. Mas ele tá envolvido ali na igreja do Dr. Paulo Prata ali, ele tá na sonoplastia, não é o diretor, mas é o chefe. Vocês entenderam, né? Ele que manda lá na sonoplastia ainda. Daqui um dia ele vai mudar, pôr o som em cima do muro lá, que já tá incomodando lá na frente, ele já quer trocar. Já quer colocar no meio da igreja, que é o ideal, né? A gente que trabalha com a parte de sonoplastia, a gente vai entendendo um pouco mais sobre isso. Está envolvido também no Ministério Jovem, não diretamente, mas indiretamente está ali, sempre que chama está participando. Ele também está envolvido de novo nos Desbravadores, né? Gosta dos Desbravadores, conhece muitos Desbravadores. Eu acho que aqui tem de gente que conhece Desbravador aqui. Nessa banca aqui tem bastante gente, viu? Que as nossas convidadas também, já vou falar sobre elas aqui, são pessoas especiais para nós, estão aqui mais uma vez, aceitaram o nosso convite mais uma vez. Aqui nós temos mulheres fortes que estudam bastante a palavra de Deus. Umas já são líderes por aí, né? Em questões do mistério da mulher.
que nós temos na nossa igreja. Nós temos um ministério, que chama Ministério da Mulher, e elas estão engajadas nesses projetos e fazendo grandes coisas para a nossa igreja e também para as pessoas ao nosso redor. Uma delas é a Adriana, ela é entregadora também, gente, mas de Barretos, por enquanto. Ela que manda o marido para fora, o filho para fora. Com certeza. Chega a mercadoria, ela fala assim, eu sei que vai. Agora, se for aqui dentro de Barretos, ela que entrega. Ainda escolhe qual que é a menor rota. Escolhe a melhor rota ainda, quando vai juntar, né, para entregar. Mas, se você a receber na sua casa, receba bem, dê um copo d'água para ela, que ela precisa de água, tá? Sorvetinho, um salgado também, né? Que às vezes tá com fome. Minha mulher come muito pouco, gente. Mas ela ela também tá envolvida também lá na igreja, não só no Ministério da Mulher, mas ela tá envolvida ali na sala dos jovens, se eu não estiver enganado. Jovens. Na parte do Ministério Jovem também, na parte do JA, né? No Ministério Jovem. E não sei se ela é diretora ou vice, mas tá ali dentro da diretoria do Ministério Jovem. E nós temos também aqui a Maria Luísa, que nós chamamos de Marilu, porque a gente tem um conhecimento maior, mas eu acho que ela gosta que chama ela de Marilu. Ela era de Barretos, ela é de Barretos, foi para Bertioga, ficou um tempo lá na praia, tomou bastante sol e falou assim, não, tem que voltar para Barretos. Para tomar o sol de Barretos. Para tomar o sol de Barretos, que é mais quente. Eu acho. Meu Deus, sem comparação, gente. Aí ela voltou para Barretos e voltou já motivada para poder estar participando também da nossa igreja aqui. Ela também faz parte do Paulo Prata, a Adriana também faz parte do Paulo Prata. E elas estão engajadas ali juntas, né, trabalhando juntas, que só escuto coisas que elas vão fazer, né, e tentando recrutar as pessoas também para estar participando de lá também. Com certeza. A Marilu também participa do Desbravadores, está empenhada também em Desbravadores, conhece bastante coisa também de Desbravadores, gosta bastante. Então, se você está interessado em Desbravadores, nós temos aqui 3 pessoas que conhecem. Porque a Adriana tem um marido, que é o diretor do Desbravadores do Dr. Paulo Prata. Há um tempo atrás ela era também bem ativa, mas hoje ela está mais nos bastidores ajudando e apoiando o marido e os filhos. Mas ela ainda é ali a chefe por trás de tudo, entendeu? Por trás de tudo, ela que comanda os exatamente. É que agora eu não faço, eu delego, entendeu? Teve um amadurecimento, uma evolução. Você tem uma equipe que trabalha para você. Isso aí. É isso aí. Acerte. Essas aí são as nossas amigas que aceitaram estar aqui mais uma vez. Peço que vocês deem um oi pra galera aí, só pra eles conhecerem vocês. Se eu esqueci alguma coisa, pode falar. Às vezes faltou alguma coisa. Olá, feliz sábado, família. Que Deus abençoe cada um aqui que está participando e assistindo, acompanhando a gente aqui no Pod Cristão. Isso aí. Oi, pessoal, vocês já me conhecem, né? Então, já sou de casa, já estava com saudade, viu? E antes da oração, ainda bem que nós trouxemos 2 mulheres que falam bem, né? Exatamente. Igual na última vez, né? Exatamente. A gente no precisou podcast, falar nada. Só precisou mudar. Vamos pra quarta. Vamos pra quinta. Assim exatamente. Exatamente. Tá tudo certo. Tudo sob controle. A gente agradece aqui novamente a essas mulheres ponderadas aqui da nossa igreja que sempre aceitam o convite aqui para sempre apoiar os projetos da igreja. Queria pedir, Padre, fazer essa oração inicial. Okay. Vamos orar então. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua Palavra e de aumentar o nosso conhecimento. Obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre está conosco e sempre nos ajuda a resolver as questões dos nossos corações. Abençoe esse estudo e que seja relevante para melhorarmos as nossas vidas e de quem está assistindo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, se você tem a sua lição física ou digital, você já abriu aí na lição 12, mas se porventura você não tem a lição, procura alguma igreja aí próxima a você, alguma igreja adventista, conversa ali com os líderes da igreja que eles vão
tá te orientando da melhor forma para você também tá tendo a sua lição e assim poder participar numa próxima vez com a gente, com a lição. Aqui a gente tem a nossa tirinha, como de praxe aí para você que está nos assistindo, com o título Sentindo-se Realizado. Aqui a gente vê a imagem simbolizando Cristo, né? E 2 corações ali, o último coração até emocionado, de mãos dadas aqui, né? Eu acho que a tirinha ela sempre vem mostrando, exemplificando muito bem o que a lição durante a semana ela quer dizer. Aqui, no meu entendimento da tirinha, é que se a gente está conectado com Deus, a gente fica feliz. Se a gente por conta própria corta essa conexão aqui, a gente acaba tendo mais problemas, tendo mais dificuldades. Então, com Cristo aqui a gente fica mais feliz, mais realizado. Então, isso aqui foi o que eu entendi aqui da tirinha. Se alguém quiser comentar alguma coisa, o que achou interessante da tirinha, pode ficar à vontade. Senão a gente já dá sequência aqui. Pode dar sequência? Eu entendi diferente de você. Pode falar. Eu vou começar. Não, é que, na verdade, olhando assim, a impressão que eu tenho, na verdade, não é essa questão do desligamento e a tristeza. É que mesmo que você esteja ligado com Cristo, você vai passar por algumas dificuldades. Mas você consegue superar. E a gente vê que o coraçãozinho, apesar de estar emocionado, chorando, você vê uma aparência de paz e não de desespero, né? Então, quer dizer, apesar da dor, ele está se sentindo confortado, né? Ele está em paz, porque Deus está com ele, né? Então, na verdade, é isso que para mim, é essa visão da tirinha. Certo. Alguém mais? Mais alguma coisa? Não? Então vamos pro domingo. Isso que é bom, a gente tem opiniões diferentes. Isso. Eu já vi também de outra forma. Eu vi que porque tem a ver com a questão até da lição. Nós vamos aprender um pouco mais sobre isso. Vou dar só um pouquinho de spoiler. Mas no meu entendimento tem a ver com uma conexão de Deus, uma pessoa e outra pessoa juntas para fazer uma união para que se torne mais forte para ajudar quando estiver acontecendo alguma coisa. Também, então, verdade. Eu te entendi nesse aspecto também. E a nossa lição de domingo, ela tem o título O que preenche o coração? E aqui nos conta uma questão simples que nós temos muito hoje, que são pessoas que têm consideravelmente tudo o que o mundo oferece. Mas é o sucesso. E o sucesso tem o quê? Muitas coisas. Mas aí tem aquela pergunta que faz uma diferença muito grande. E agora? Será que realmente está tudo bem? Será que está tudo num sucesso mesmo? E aí as coisas às vezes ficam naquela questão. Ainda falta alguma coisa. E o pensamento o porquê que falta alguma coisa? E às vezes as pessoas, elas estão quando a pessoa está com muito sucesso, possivelmente ela não está buscando a Deus. Ou ela pode estar tentando buscar, mas ainda não conseguiu de uma forma efetiva. E acaba entrando num contexto de que sente-se um vazio. E aí tenta preencher esse vazio com as coisas do mundo também. Você tem muito dinheiro, você tem muito sucesso, você vai começar a preencher com o quê? Viagens, você vai preencher com amizades, você vai preencher com bens materiais que você pode comprar, que você pode fazer, que você tem muito dinheiro para essas questões. E aí você chega a um ponto que ainda continua vazio. Você vai procurar entretenimento e ainda continua vazio. Então entra num contexto do quê? Que eu achei interessante que até num riso o coração pode ter dor. E o fim da alegria pode ser a tristeza.
Isso que nos remete ao quê? Nós podemos ver as pessoas sorrindo em posts, reels, em questões da televisão, mas quando desliga a câmera, como que é essa pessoa? E aí entra eu lembrei, quando eu estava estudando essa lição, que o Wesley Fonseca faz, que é invasão de lives. Onde ele entra em lives de pessoas que estão fazendo, que não são cristãs, assim, não da nossa denominação, né? E as pessoas entram na live e começam, chama o Wesley Fonseca, E ele fala uma mensagem e através dessa mensagem ele canta uma música. E a maioria das vezes que as pessoas aceitam, eu participei já dessa conexão, achei muito top, porque aí tinha muitas pessoas que choravam e falavam assim, nossa, eu estava esperando por isso, eu não estava esperando por isso, mas eu precisava disso. E foi só poucas palavras e uma música de reflexão, porque depois ele sai da live e a gente continua na live mandando que Jesus ama você, Jesus te ama, você não está sozinha e tudo mais, e as pessoas elas ficam emocionadas. E as pessoas que têm muitos seguidores, milhões de seguidores, só que às vezes ela só está ali fazendo o trabalho dela, mas às vezes ela precisa de uma ajuda. Então a intenção da lição dessa semana é nos demonstrar o quê? Que nem tudo que nós conquistamos vai preencher um vazio que só Deus consegue preencher. Quando preenche-se o vazio com Deus, aí sim nós podemos se sentir completos em nossa vida. Eu lembrei de uma frase que normalmente a gente utiliza, é assim, nossa, o que eu dou de presente para uma pessoa que já tem tudo, ou que pode ter tudo? Então, o que você compra de presente de aniversário, por exemplo, uma pessoa dessa? E é um questionamento que a maioria da população se vê quando vai comprar algo para alguém que tem muito dinheiro. E se esquece de que realmente a pessoa pode comprar tudo, mas tem coisas que o dinheiro não compra. Que é um abraço, um sorriso, né? É um apoio que você pode dar. E é o que mais faz falta. E isso independente de você ter dinheiro ou não. Né? Hoje o que as pessoas precisam. E, nossa, eu me arrepiei agora porque você falou que eu faço as entregas e em uma das minhas entregas, né, num domingo, eu cheguei e o senhor abriu o portão e ele falou assim, você não sabe o quanto eu sou grato por você estar me entregando isso aqui hoje. Era uma bicicleta. Ele falou, isso aqui vai alegrar o dia do meu filho. Eu achei que não ia ser entregue hoje. Quando eu vi que ia vir, né? Ele falou, eu estava ansioso aqui, aguardando. Obrigado por você fazer isso. E ele chorou. E eu falei até, né, com o meu filho, eu falei, isso conforta a gente, né, num trabalho, porque é uma coisa tão simples. A pessoa comprou, ela vai receber, né? Entendeu? Que recebe antes ou recebe depois, mas ela vai estar recebendo, ou recebe no dia. Mas como uma coisa simples muda a vida de uma pessoa, né? Não foi só esse, né? Eu recebo assim pessoas que falam assim, nossa, que legal que você veio, né? Nossa, nesse calor, né? Tá tarde da noite, porque às vezes as coisas atrasam. Ou fala assim, nossa, como você está sendo simpático, seu sorriso. E coisa simples. E a lição, ela traz isso pra gente. O que conforta o coração? Não é um bem, é um ato, é uma ação que você faz pela outra pessoa, né? Eu acho que a lição de domingo, o título é bem esse, né? O que preenche o coração? Né? É um ato, uma ação que alguém faz por você, né? Seja aquilo obrigatório ou não, mas pode naquele momento te trazer uma tranquilidade, preencher algo que está te faltando, né? Um detalhe que eu também achei interessante aqui dessa lição, da parte de domingo, é essa parte que ela colocou que
mesmo a gente estando dentro do ambiente da igreja, não significa que a gente vai estar preenchido de Deus. A gente vai estar próximo de Também. Deus. Exatamente. Você está em diversos departamentos, você é super ativo na igreja, está todo dia ali na igreja, mas não significa que sua vida em si seja espiritual mesmo. O que vai definir que sua vida é espiritual, se você está conectado com Deus, é se você faz a sua comunhão, se você estuda a Bíblia ali diariamente, você realmente tem uma conexão, uma ligação igual a tirinha aqui com Deus. O que o Jonas também comentou. A gente só está vendo o exterior da pessoa, mas o interno da pessoa muitas vezes pode ser totalmente o oposto. Então essa colocação que a lição trouxe também é bastante interessante para nós mesmos. Às vezes a gente está tão empenhado em fazer as coisas da igreja, nossa, preciso ir para a igreja, preciso fazer isso para a igreja e não sei o quê, mas por alguns lapsos de momentos a gente esquece que, não que isso não seja importante, mas é mais importante a nossa comunhão individual Com certeza. com Deus, do que eu preciso organizar um evento para o Clube dos Bravadores, porque o clube isso e aquilo. Tá, mas você lembrou de você primeiro? Fazer o bem para o clube, todos nós aqui sabemos que é ótimo, né? Trabalhar para a igreja, mas primeiro a gente tem que trabalhar para a gente. A gente tem que ser salvo, tem que se salvar. Então, para, de certa forma, também alcançar os outros. Então, a gente sempre tem que lembrar primeiramente da gente também. Que a gente tem que receber isso para dar pro próximo. Estarmos cheios, né? Estarmos cheios do Espírito para aí, poder se já quiser transbordar, né? Pegar um gancho para sua parte, já assim, pode. Só. Já pode falar já. Assim, que já é muito do que eu falei já. É porque assim, ainda, né, na anterior, o que preenche o coração é que nós tivemos agora recente o carnaval. E muitos jovens perdidos. E muitos jovens que agora nós estamos em um empenho, em um trabalho, a igreja está fazendo de resgatar. Que é o que a festa carnal não fez. Preencheu aqueles momentos, pode ter preenchido aqueles momentos de festa deles, tudo. Mas, e o depois da festa? Como que é? Então, agora é que entra o nosso trabalho, onde, né, os diretores jovens estão aí buscando, né, almas. O Gabriel é um fruto, né? Amém. Gabriel é um fruto de oração e de almas resgatadas, porque assim, foram lá, lembraram, oraram, levaram o roupão para ele e, para honra e glória do Senhor, ele está de volta. Amém. Só tem que agradecer. E é dando que se recebe, né? Dando e recebendo. Na lição de segunda-feira, vem falando, eu achei interessante, porque é o que tem acontecido comigo. Eu fiz um limpa no meu guarda-roupa. E também fiz um limpo em muitas coisas materiais da minha casa e também na minha vida. Eu dei muitas coisas. Falei, eu não preciso disso. E eu vi assim que quanto mais eu dava, mais eu ganhava. Eu falei, gente, e agora? Eu estou esvaziando, mas está enchendo de volta. Eu estou esvaziando ainda hoje cedo, me arrumando ainda para ir para o clube. Hoje, né? Eu ainda para ir para o clube. Eu falei assim, amor, olha isso daqui, o que eu faço? Eu dei um monte de roupa, ainda tem um monte de roupa. Ele falou assim, depois você tira isso daí e dá mais de novo. É incrível, porque nós não temos necessidade de tanto, né? Mas tem coisas aqui que a lição fala que nós precisamos dar um apoio moral, um apoio
é um carinho, uma motivação. Se você levanta uma outra pessoa, você está dando àquela pessoa, por mais que você não esteja, que você também esteja precisando de um apoio, mas se você está ali para dar uma palavra de ânimo para outra pessoa, você vai estar levantando a pessoa. Eu fui no salão, cheguei lá, a funcionária estava aos prantos, que a cliente anterior tinha maltratado ela. Nossa. E eu também estava num dia péssimo. Mas quando eu vi ela, eu falei assim, não fica assim não, Jesus te ama. Isso vai passar, não liga não. Ou seja, é um quê? Eu estava num dia bom. Podia não ser um dos melhores, né? Mas Jesus estava comigo. E eu tive força para poder dar um apoio, um amparo para ela. A mesma coisa também. Não é só porque a gente tem que estar só cheia também, mas nós temos que nos encher de sabedoria de Deus, e mesmo que em meio à nossa tristeza, ainda ter ânimo e ter força para poder dar ânimo para outras pessoas, radiar alegria, sempre com um sorriso no rosto. Eu faço as atividades da igreja e às vezes a gente não está bem, nem você está comentando, Marilu, não está bem emocionalmente, mas os meninos também comentaram, né? E você está sempre sorrindo, alegre, cumprimenta, está lá na frente. E de vez em quando eu recebo uns bilhetes. Tem uma irmã lá no Paulo Prata, quero até mandar um beijo para ela. Beijo, Terezinha. Ela, de vez em quando, se você abrir minha Bíblia, tem um bilhetinho. Que ela chega e me entrega e fala assim, depois você lê. E aí, quando eu vou ler, né, tá lá, Adriana, você é uma mulher, né, virtuosa, você tal, que Deus continue te usando. E uma palavra assim de ânimo, né? E eu sempre falo para ela que esses bilhetes chegam naquele dia que meu coração está mais apertado. E ela fala assim, mas não parece. Né? Ela fala, mas teve um até que ela falou para mim assim, eu senti vontade de te dar, né, de escrever para você, mas você não parecia que estava precisando disso, mas eu escrevi. Então a gente vê que o Espírito Santo ele usa as pessoas, né? Eu tenho experiências assim de pessoas que o meu pai, que eu era adolescente e eu ia trabalhar com o meu pai. E todo dia de manhã a gente passava e ele falava bom dia para uma pessoa. E eu falava assim, essa pessoa nunca te responde. E ele falava assim, mas eu não sei como é que está o dia dela. Né? E um dia essa pessoa passou pelo meu pai e falou bom dia primeiro. E eu olhei assim, e o meu pai falou, viu, ela retribuiu. Né? E passou mais uns 2 dias, essa pessoa chegou e falou assim, o que mudou a minha vida foi o seu bom dia todos os dias. E é uma ação tão simples, né? Então, realmente, você dá para você receber. Mas aqui, né, o que vem falando para os nossos jovens, que muitas das vezes vocês não estão bem emocionalmente. Todos nós temos alguma feridinha. Isso hoje é uma coisa assim mais que normal. Então, o que acontece? Você não tem que esperar aquela ferida se curar. Exato. Vai você e oferece a cura. Eu vivi, né, por conta disso, porque eu vivi ferida muitos anos, então eu oferecia coisas amargas, eu não era mel. Então, hoje eu vi que eu não tenho necessidade disso. Por quê? Porque eu tenho Cristo, eu tenho Jesus comigo, então não é só isso. Nós não somos perfeitos, mas não é porque nós não somos perfeitos que nós temos que oferecer as coisas imperfeitas, principalmente porque somos cristãos e estamos ligados em Deus. Isso já é um motivo para oferecer cura para outros. Isaías mesmo fala, né? 58:10. Quem pode? Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas, e a sua noite será como o meio-dia. Meio-dia. Tão claro como a luz do meio-dia, que mais arde, né, Adriano? Você que sabe, né? Nossa, ainda mais em Barretos. Você quem sabe bem. Então, principalmente vocês,
jovens, não só taxando isso, a palavra, o manual de instrução de vocês está aqui. Isaías já deixou. Mesmo em meio à escuridão, sejam luz do meio-dia da vida de alguém. Que Deus possa estar assim, sempre usando vocês, sempre estar abençoando a vida de vocês, que vocês possam clarear. O dia de vocês pode não ter sido melhor, mas se você já melhorar o dia de alguém, aquele teu probleminha, aquela tua dor não vai ser nada em relação a essa cura que você vai estar oferecendo. Mais pra frente a gente vai ver isso, mas já falando, querendo ou não, também é dentro daqui da lição. A gente faz bem, a gente também fazer o bem para as outras pessoas. A gente se cura ajudando os outros. Então, a gente... E também tendo ali como que eu falo? Um suporte, né? Um apoio, digamos assim, de amigos, pessoas que a gente confia ao nosso redor. Os dias que a gente não estiver bem, a gente tendo onde se apoiar, a gente vai se sentir bem porque a gente tem onde se apoiar e assim a gente, de certa forma, consegue também voltar ali no eixo. Porque a nossa vida é tão bagunçada, a gente tem tanta coisa que, por detalhes, a gente pode acabar saindo da igreja, mas se a gente tem ali um apoio, amigos que realmente querem o nosso bem, não estou falando aqui que os seus amigos são o seu ponto de salvação, não é esse o ponto, mas Cristo já citou, um pouco da parte de terça, mas né? Tá tudo certo, tá tudo certo. Cristo já mencionou isso, que a gente tendo outras pessoas ao nosso redor também ajuda a nossa vida espiritual. A gente não precisa e não tem que fazer tudo sozinho. A gente não consegue fazer nada sozinho. A gente sempre vai depender de uma pessoa ou outra para fazer determinada coisa. E uma coisa aqui da parte de segunda que eu achei também interessante é que a gente pregando os dias que a gente estiver bem, a gente conseguindo espalhar a mensagem, é bom. Só que Deus, ele faz isso porque Ele nos ama. Ele sabe que a gente fazer isso é bom pra gente, mas não que Ele precisaria da gente. Exatamente. Se Ele quisesse, Ele só usava os anjos. Os anjos, exatamente. Não precisaria, mas... Mas é pelo amor e a misericórdia que Ele tem por nós que Ele... filho, eu sei que você é pecador, você tem muito probleminha aí na sua cabeça, então faz isso aqui, vai te curar. Então é basicamente isso. É o título. Você está recebendo a bênção de Deus e você só está passando. Né? Então, esse trecho aqui também da lição também eu achei bastante interessante. Sim. Também. Agora a gente passa para quarta-feira, né? Pode falar. Eu nem falei de terça. Quarta, né? Eu nem falei de terça. Falei não. Eu não falei tudo. Eu falei só um detalhezinho ali, ó. É porque quando você vai falar bastante agora, ele já cortou. Aí ele já me cortou, né? Aí eu não preciso falar mais nada. Não, na parte de terça ele traz sobre o apoio, né? Que é o que o Wellington estava falando. E uma coisa que eu achei assim, interessante é a primeira pergunta, né? Quando você depende dos outros, é sinal que você não está tendo fé, né? E mais no final da parte de terça fala em relação à terapia, né? Aos terapeutas e tal, e em relação à ajuda médica também, não só a ajuda dos amigos. E isso é um dilema que se tem hoje com a geração mais antiga, porque hoje o que a gente enfrenta é que a qualidade de vida, então, aumentou os anos, né, de vida do ser humano. Então, nós temos choques de realidade em relação às gerações. E, para a minha geração mais antiga, né, a gente tem a tendência de sempre
ficar com esse pensamento de que você procurar ajuda é sinal de fraqueza, né? Você tem que dar conta de tudo, você tem que ser capaz de fazer isso. E os jovens hoje, eles já têm aquela questão assim, muito do... eu não consigo, né? Nem se você me ajudar eu consigo, eu não sou nada, eu sou um zero à esquerda. Já é os dois extremos, né? E entrando no campo da fé, tem isso. Nossa, se eu procurar, eu vou no psicólogo, que absurdo, né? Eu não sou louco, por que eu vou lá? Não é isso, né? Na verdade, eu achei interessante que a lição ela traz até que assim, você ir num terapeuta é como você ir no dentista para fazer uma limpeza dos seus dentes, né? Traz esse exemplo e eu achei muito legal, né? Eu não tinha pensado nesse exemplo ainda. E você precisar dos outros, por mais que te doa, né? De certa forma, Deus está mostrando isso na Bíblia para a gente. Você pode. E aí o exemplo que se traz da Bíblia aqui é o do paralítico, que os amigos levaram ele. Gente, é paralítico, né? Ele não ia conseguir se arrastar e chegar e entrar lá dentro. Tanto é que os próprios amigos tiveram dificuldade de entrar com ele e tiveram que passar por cima do telhado. E aí Deus curou o paralítico pela fé dele? Claro. Mas também pela ajuda dos amigos. A Bíblia é clara em dizer isso. E pela fé dos amigos. Dos amigos. Então, se eu tenho um problema e eu procuro a Marilu, que é a minha amiga, olha, eu preciso de você, eu preciso que você ore por mim. Eu vou te passar o telefone do meu terapeuta. Ai, por favor. Né? Ou eu procuro uma ajuda médica. Eu não estou dizendo que eu estou com falta de fé em Deus. Não. Né? Muito pelo contrário, eu estou dizendo, Senhor, eu não consigo sozinha e obrigado por deixar essas ferramentas para me ajudar, né? E aí a gente vai dividir o fardo, né? Então, Jonas, eu preciso que você faça tal coisa para mim, a gente vai fazer um programa, você pode me ajudar com esse programa? Marilu, você pode ficar com tal parte? E não eu fazer tudo sozinha. Né? E sempre sorrir. E em casa também, dentro de casa, vamos dividir as tarefas, né? Um filho faz isso, o marido faz outra coisa, eu faço outra. No serviço, na empresa que a gente está, é muito comum a gente ver isso também na empresa, você olhar e falar assim, essa caneca está aqui, mas não é meu serviço tirar ela daqui. É serviço do Wellington, ele que tire, né? Eu não vou fazer. Está ali, mas eu estou vendo que o Wellington está sobrecarregado. Poxa vida, vai cair a minha mão se eu tirar a caneca dali? Não vai. Né? Então, você ajudar e dar esse apoio, tanto dentro da igreja quanto fora, é necessário. E aí a gente volta lá na tirinha, que é o que você falou. Na verdade, uma pessoa estava sofrendo e a outra veio ajudar e se ligaram a Cristo e um apoio, né, trouxe a paz e a tranquilidade que aquele coração machucado precisava, né? Então, a gente tem que quebrar esses paradigmas da falta de fé. Não, vamos olhar aí Paulo, né? A fé de Paulo é um exemplo para nós de mudança de vida que ele teve. E mesmo assim ele passou por sofrimento, tanto é que ele pede para que Deus tire o espinho da carne dele, que era o sofrimento. Elias, do Velho Testamento, um homem ligado a Deus, ouvia, fez milagres, ressuscitou pessoas, e mesmo assim teve depressão, né? E quantas pessoas hoje, que são pessoas de oração e que passam por esses problemas, e têm o coração sofrido. Então, não é falta de fé, gente, não é. As dificuldades que você passa, as dores que você passa, não é só porque você está longe de Deus, vamos colocar assim. Você pode estar longe de Deus também e passar por isso. Mas mesmo ligado a Deus e tendo uma comunhão com Ele, você também pode passar por esses intempéries. Porque o inimigo que ele mais quer é deixar você exausto.
é deixar você cansado, é você ter um esgotamento, principalmente mental, para que você se desligue de Deus. Então, a ajuda dos seus amigos, o apoio das pessoas da sua família que estão à sua volta, ou de médicos, quando necessário, é fundamental para que você não se distancie daquilo que é, vou usar a frase aqui que está na parte de domingo, necessidade suprema, que é Deus. Só um ponto que eu queria tentar. Peraí, gente, eu não falei o suficiente. Não, é dentro do que você falou. Tá tudo bem a gente reconhecer essa falta, essa necessidade de Deus. Mas também é uma linha um pouco tênue, porque às vezes a pessoa ela acha que é falta de Deus, mas às vezes é só o comodismo da própria pessoa. Sim. Então, por isso que eu digo que é uma linha um pouco tênue nisso. Realmente, existe a falta de Deus, esse distanciamento, mas às vezes é um comodismo que a própria pessoa criou na rotina dela, que para ela tá tudo certo. Mas no fim mesmo das contas, não tá. Porque ela criou ali uma rotina, todo um hábito, e para ela tá tudo certo. Mas na prática não tá assim. Então é avaliar casos, né? Mas esse ponto aí eu acho que é um pouco interessante ser levantado, porque existe a falta de Deus e a gente precisa buscar ajuda tanto médica, psicológica, porque cada pessoa é cada pessoa, mas também tem que ter esse cuidado, porque às vezes não é a necessidade de alguma ajuda médica ou uma falta de Deus. Às vezes o problema seja realmente você, porque para você tá tudo certo, tá longe de Deus, tá tudo certo a vida que você tá levando. Então é mais também existe esse outro ponto, que é um comodismo da própria pessoa, que para ela tá tudo certo do jeito que tá. O Wellington, tem também a questão de o apoio humano. A pessoa vai buscar o apoio, a pessoa quer que a pessoa fale para ela aquilo que ela quer ouvir. Não, você tá certo. Porque se você chegar e falar a verdade para ela, ela não vai aceitar. Bom, então você precisa lá dar uma voltinha lá com o Dr. Kiko, porque o que eu tô te falando não tá te... Geralmente, a nossa igreja tem um apoio excepcional. É maravilhoso. Eu aprendi a conversar com o pastor. Quando eu estou com algum problema assim, porque eu já tive... vou falar com algum ancião. Então, ou alguma pessoa mais experiente. Eu tenho uma mãe e amiga, que quando eu estou com algum problema assim, eu chego nela, ou eu ligo se eu estou longe. O que eu faço? Ela, filha, acho que todo mundo já conhece esse filha, né? Aqui. Então, assim, eu ouço o que ela tem, oro, peço para Deus colocar uma pessoa também, né? Como nós já temos, Senhor, eu não estou conseguindo te ouvir, é muito barulho. Coloca alguém para poder o que eu devo... Então, é o apoio, saber buscar o apoio correto. Não é também sair procurando com qualquer pessoa, porque tem pessoas que vai fazer, até mesmo dentro da nossa igreja, que vai acabar fazendo a gente se afastar de Deus e desanimar. Então, isso tem que ter muito cuidado. Agora a gente pode ir para a quarta. Agora pode. Vamos lá. Eu queria pegar um gancho de tudo que vocês falaram. E falar para que você que está nos assistindo, assistir a nossa lição anterior, porque a nossa lição anterior faz uma junção com essa. De que forma? Demonstrando que o jugo que nós carregamos, nós não precisamos carregar sozinho, que nós podemos entregar o nosso jugo para Cristo, porque o fardo dele é leve, e ele já deixou isso declarado para a gente. E aí ele entrou no contexto
que entra no nosso conteúdo da lição dessa semana, que primeiro nós temos que levar o nosso fardo a Cristo. E aí nós deixamos que Ele carregue o nosso fardo, junto no jugo. E aí nós entramos num outro contexto que vem falando agora, que falou segunda, terça e domingo, que é as nossas amizades. As nossas amizades sinceras e boas, que a Marilu nos falou também, que vai nos levar e continuar levando para Cristo, e não nos tirar do caminho certo, e que vai te auxiliar nesses momentos de dificuldades, aonde você também vai auxiliar essas pessoas no momento de dificuldade. Por isso que a igreja, ela é um corpo, e por isso que ela é uma comunidade dentro do ambiente cristão. Por quê? Porque a mesma coisa que a Terezinha faz com a Adriana, de entregar um recadinho, a irmã que mora lá em São Paulo faz a mesma coisa com uma outra irmã. Isso. E elas fazem o mesmo trabalho, que é passar um recadinho para essa pessoa, porque Deus falou, ó, você precisa mandar um recadinho para aquela pessoa. E Deus pode fazer isso? Pode. Ele pode usar o Jonas, ele pode usar o Wellington, pode usar a Adriana, pode usar a Marilu, para fazer esse trabalho. Como também nós temos os cargos na nossa igreja. Eu sou diretor no Ministério Jovem, só que eu tenho uma equipe junto comigo. E se o trabalho der certo, é porque a equipe fez dar certo, e não porque o Jonas fez. Porque o Jonas sozinho, para fazer um monte de coisa, igual o Elton falou, todo mundo manda pro Jonas fazer as coisas, é praticamente isso. Mas o que faz a diferença é a equipe fazer o que tem que ser feito, porque isso transborda. Os bravadores, nós temos quem é diretor, mas o diretor ele tem a equipe, que são os conselheiros, e os conselheiros têm os capitão para cuidar da unidade. E o capitão remete ao conselheiro, que remete ao diretor. E aí a gente brincou que a Adriana, que é a chefe, né, do bravador, mas é como se fosse, não como se fosse, mas a gente pensando numa questão de gestão de empresa. Sim. Tem o dono e tem os funcionários que fazem o trabalho acontecer. Então tudo remete ao quê? Todo mundo precisa de alguém. A gente necessita de alguém. E a gente precisa, base inicial, Deus. Depois nós temos nossos familiares que nos auxiliam. E aí nós temos os nossos amigos, que eu citei até na lição anterior. Desculpa, gente. Que às vezes a pessoa ela não consegue comentar com algum familiar, mas ela consegue comentar com um amigo que tem uma intimidade, uma proximidade maior, e esse amigo ele faz a diferença também na vida. Então remete todas essas situações. E a nossa palavra, eu tive que procurar no dicionário, porque eu fiquei meio perdido. A palavra da rede semântica é sentido. Sentido, quando vocês ouvem essa palavra, o que remete a vocês? Eu tive que procurar, pesquisar um pouco. Ô, Jonas, você falando, né, sobre... nós transmitimos, né? Eu faço parte há uns 3 anos, que foi o que me trouxe de volta, e eu entendi o sentido real, né, do que é servir a Cristo, do que é o amor, do que é respeitar, ser respeitado. Chama Sala 57. Uma propaganda à parte, mas eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Essa pode. Porque é muito incrível, fez uma diferença total na minha vida, com muitos problemas que eu tinha, até mesmo em relação aos 10 mandamentos e tudo mais. E aí eu vi assim, que Deus não me quer triste em relação a algumas coisas que não é que podem ser quebradas, mas às vezes nós precisamos de nos afastar de alguma coisa para a gente não desagradar a Deus, porque a gente acaba cometendo, né, algumas chateações, quebrando os 10 mandamentos em questão e desagradando a Deus, e não é isso que Ele quer. Mas em relação à Sala 57, fala do amor ao próximo e do que nós temos que fazer. E nós temos uma frase que fala: eu te amo, eu preciso de você. Esse eu preciso, você declarar que eu preciso de você para ser feliz. Eu preciso de você para ser feliz, Wellington. Hoje foi muito gostoso, porque eu preciso de você, Jonas, para ser feliz. Você é a imagem visível de Deus na minha vida. E eu creio mais em Deus, Adriana, porque você existe.
Minha mãe fala isso toda semana para mim, porque ela participa da sala 57. Beijo, mãe. Então, assim, se você parar, é isso que Deus quer. Nós temos que transbordar o amor. E é muito difícil transbordar o amor. Você passar por uma pessoa que te feriu e você não conseguir conversar ou olhar para a cara daquela pessoa. Eu tenho vergonha, porque eu já passou por isso. Sou falha, sim, ainda estou passando por isso, Adriana. E estou tentando me consertar. Mas eu preciso dessa pessoa que me feriu para ser feliz. Porque sem ela eu não vou alcançar o céu. Sentido, para mim, é sentir. Na verdade, quando a gente vai no dicionário, não tem muito, mas assim, né? Eu, na hora que eu li sentido, eu pensei em sentir. O que eu estou sentindo? Mas o sentido aqui também pode ser a questão de... Deixa eu achar a palavra. Espera aí, gente. Gente, fugiu aqui de... Calma que vem. Calma aí, já vai chegar, gente, já vai chegar. Não sei. Não saiu, eu estou tentando ver se eles conseguem me ajudar. Sentido da vida é... Propósito. Saiu a né? De propósito, de objetivo, né? Da vida, entendeu? Mas eu penso, a primeira coisa que eu penso, na verdade, é o sentir. O que eu estou sentindo? Eu estou sentindo amor, eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo ódio, divertidamente, né? Eu estou com nojo de alguma coisa, ou estou alegre, triste, o que eu estou? Né? O que eu estou sentindo na minha vida, com aquilo que eu faço? Quando eu oro, quando eu converso com Deus, o que eu sinto? Quando eu passo pelos irmãos da igreja, né? Quando eu estou com os meus amigos, o que eu sinto no meu coração? E você falando, eu me lembrei, hoje os jovens tem essa questão muito do telefone, né? Da internet e tal. E a gente sempre luta para que eles tenham esse contato físico, pessoal, e não só online, no caso. E o quanto eles não percebem, mas a gente que já passou dessa fase entende que para você se manter ligada a Cristo, faz todo sentido você ter uma legião, vamos colocar, você ter uma rede, um network, né? Uma rede de apoio dos seus amigos ali. Porque se os seus amigos estão ligados a Cristo, você permanece. Dificilmente você se afasta. Mas quando um se afasta e os outros vão para esse mesmo caminho, porque ele é um líder desse grupo, né? Às vezes o líder se afasta, todos os amigos saem da igreja. E eu vejo isso, sim, vi na minha época, vi com o meu filho, estou vendo com os meus agora, né, que estão na fase, um que já passou, o outro que está entrando, e faz toda a diferença na nossa vida, né? Aqui, escutando as convidadas falando aqui, eu lembro, sentido para mim é sentido de desbravador, que eu tô vendo aí, eu assimilei aí, né? Descansa, sente. Os comanda. Mas aqui eu coloquei que é um rumo a seguir, né? Também, eu acho que tá dentro ali, é um caminho que você tenha a seguir. Muito bem, isso aí. Vamos continuar. Mas Então, o meu eu coloquei discernimento, você ter discernimento quando você vai fazer alguma coisa faz uma grande diferença no nosso sentido. Então vamos aqui para quinta-feira, as nossas convidadas. Nosso tempo já está... Na verdade, na quarta-feira a gente comentou um pouco de tudo de quinta. Porque seria o propósito, né?
E aí eu já vou entrar até na sexta, tá? À vontade. Porque eu acho que casa. Eu tô querendo falar da missão desde o início. Ela tá querendo falar de sexta desde o início. Sexta desde o início. Porque tem tudo a ver, né? Qual que é a missão? Qual foi a missão de Cristo? E qual que é a missão que nós temos hoje, né? É a missão justamente de adorar o verdadeiro Deus, de levar as outras pessoas a essa verdadeira adoração, né? De ajudar o próximo e amar o próximo do jeito que ele é, né? Eu não posso escolher quem eu ajudo, não tem jeito. Não. Entendeu? Eu tenho que amar todo mundo. Eu, de vez em quando, o meu ser humano abaixa e fala... já fiz isso. E fala assim, não, a gente vai ser transformado no céu. Então lá eu vou conseguir conviver com essa pessoa. Não, mas não tem jeito, eu preciso ser transformada aqui. Aqui. Né? Então, meu querido jovem, não adianta muito. Eu sei que algumas pessoas são insuportáveis, tá? Eu sei. Né? Eu também tenho essas pessoas. Mas eu preciso me colocar no lugar dessa pessoa, tentar entender esta pessoa e amar esta pessoa não por mim mesma, mas por Cristo, através dele. E essa é a minha missão. É amar o próximo como Deus me ama, é ajudar o próximo como Ele me ajuda, é perdoar o próximo como Deus me perdoa. E isso é muito difícil, tá? Quando o próximo está muito próximo, que você não quer que ele esteja próximo, é pior ainda. Quando o próximo, aí a gente tem o memezinho do Instagram, né? Senhor, é porque o senhor não conhece o próximo. Né? Por isso que ela está pedindo para eu amar ele. Né? Realmente, a gente está rindo, mas realmente tem pessoas que é difícil. Tem pessoas que não querem, parece que não querem ser amadas, que não querem a ajuda, que não querem mudar. Mas é aí que você precisa realmente amar essa pessoa. Porque essa pessoa... de Cristo. Isso. E essa pessoa, ela não percebeu ainda. E ainda não abriu o coração para que Deus fizesse a mudança na vida dela. Mas se você está deixando Deus mudar a sua vida, então calma. Só continua orando, sendo gentil com a pessoa, que ela vai mudar. Né? É a nossa missão, é o nosso propósito. Tem que ser o nosso propósito de vida. Senão a gente não vai conseguir a transformação real quando Jesus voltar. E aí não vai ter jeito. Nós temos uma missão aqui, né? Que é a das estrelas, a nossa coroa. E é difícil essa missão, eu não sei, eu tenho medo da minha coroa, tá se vazia? Eu ganhar a coroa, né? Se eu conseguir, porque ainda assim, aos meus meados, assim, a gente ainda continua fazendo algumas birrinhas. A gente sabe que a gente está desagradando a Deus. Se fulano for, eu não vou. Eu fiz isso. Olha, eu sou melhor do que ela, tá? Eu não ligo se a pessoa for, porque a gente vai ser transformada. Ah, não. Eu ainda tô aprendendo. Eu tô aprendendo. Né? O pessoal tá esperando chegar no céu. Chegar no céu para poder conviver. É verdade. Mas eu ainda tô. Depois. Ela nem quer que vá. Não, depois. Irmã. Paulo vem depois e fica assim na minha cabeça: suportai-vos uns aos outros. Porque você também é chato e insuportável, as pessoas te aguentam, te toleram. Aí, ó, tá vendo? Aí eu, meu Deus, que vergonha. Então é bem isso. Pior. Né? Porque se eu faço com você, também vai acontecer comigo. Suportai-vos, Paulo fala. Não é uma tarefa fácil. Jesus não veio aqui para ser crucificado, apedrejado, maltratado. Não, ele foi amor. Ele foi amor. E nós temos que ter o ministério desaguar. A nossa obrigação dos jovens, principalmente. Nós, velhos, temos que ser exemplos do que velhos, não. Ah, desculpa, nós, terceira idade, a segunda idade, não. meia idade. Corta, Jonas, pelo amor de por Deus. favor, imagina. Nós, adolescentes, pré-adolescentes. Experientes. Sim. Temos a missão, nós temos que ser exemplo e não é fácil. Não. Eu sou cobrada muito por isso dia a dia. Dia a dia eu sou cobrada, principalmente agora trabalhando com adolescentes.
E aí, assim, até sou puxada a orelha, porque eu tinha o hábito de chegar na igreja às 9. Então, 10 para as 9, eu estava na igreja. Agora, eu tenho um compromisso que... É 8. 8. Gente, eu chego 8h03, mas não consigo chegar 10 para as 8. É 15, irmã. 15. 20. O Maurício está em casa. 20. Amor, vamos, porque lá é pontual. Amor, já estou pronta. Sempre some alguma coisa na hora. Aos 45 do segundo tempo, some. E ele fica lá no carro assim. Mas é isso. Nós temos... Nosso ministério é desaguar. Ser imitadores de Cristo. Acho que aqui elas já deram os pontos finais delas, então acho que a gente também já pode dar e a gente já encerra. Senão só amanhã. A gente começa de novo. Não. Tá. Aí não. Mas eu queria colocar um ponto aqui do que elas comentaram da missão que tem, né, tentar explicar aqui. Existe o passado, presente e futuro, trazendo isso para a igreja. Muitas igrejas, infelizmente, eu participei de um pequeno grupo na casa do Tiago Canto, recentemente. Nosso patrocinador. Exatamente, muito obrigado novamente. E ele foi para o Acre para ajudar fazer a missão dele. Ele ficou lá, acho que por uns 10 anos, algo assim. E ele comentou de uma experiência que ele teve. Ele chegou numa cidade, num bairro lá, e aquele bairro era estilo Paulo Prata. Para quem é de Barreiros aqui vai entender. Uma igreja pequena, relativamente nova, precisa de membros que trabalhem para crescer ali a igreja, levar o evangelho ali para o bairro, enfim. Só que a dificuldade que ele estava tendo era que a igreja era formada só por criança. Ele tinha 30 crianças e 3 adultos. Ele, a esposa e o pastor. Então, eles passaram por uma grande dificuldade que, como você faz um trabalho de evangelização, um trabalho missionário, com 30 crianças e 2 adultos, porque o pastor não vai estar todo o momento ali com você. E eles insistiram por muito tempo, mas chegou uma hora que o pastor da associação chegou para eles e falou: infelizmente não dá para continuar o trabalho, não tem como continuar o trabalho. Infelizmente, ouvindo ele falando, doeu o coração de ouvir o pastor falando isso para eles. Infelizmente vai ter que fechar a igreja. Aí o que eu queria contextualizando, aí toda igreja ela precisa daqueles idosos de cabeça branca. Por quê? Porque eles foram a base da igreja. Eles são ainda a base da igreja. Eles têm uma função ali na igreja. Eles precisam, eles já trabalharam muito, eles já fizeram ali a construção da igreja. Eles já fizeram o papel deles. Então, eles ficam sentados mesmo. Alguns momentos, dependendo da pessoa, ele vai mais criticar do que elogiar. É normal. Porque na época deles também, eles passaram por isso. É normal. As crianças, elas são o futuro. Elas não têm que ter esse peso de responsabilidade, essa sobrecarga. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você é isso, você é aquilo. Não são os idosos, porque eles já passaram por isso. A cabeça branca deles já diz isso. Eles já passaram por isso. Não tá. Não tá. Tô chegando lá. Não tá. Essa responsabilidade não tá sobre encargo deles. Muito menos das crianças. As crianças, muitas delas não conseguem se manterem. Muito menos ter uma carga de responsabilidade tão grande. O que mantém a igreja são jovens. é o presente.
é o hoje. É você jovem, nós jovens. Não é o idoso, porque ele já fez o trabalho dele. Ele não, estou apontando assim para baixo. Não é o idoso que está ali sentado, porque ele já fez o trabalho dele. Muito menos a criança. Porque a criança, ela precisa ser orientada, ela precisa ser ensinada, que é o presente, que é o jovem. Então, a missão, essa lição, a cada lição ela vem se mostrando o quão importante a gente precisa estar preparado para realmente absorver essa missão que a gente tem. Porque eu sempre escutei isso. Os jovens são o futuro da igreja. E é a pura verdade. Mas aí entra o detalhe que a gente está estudando cada lição, a cada lição. É você receber, você aceitar esse propósito que você tem e a missão que você tem a iniciar. Então é um detalhe que eu, lembrando aqui e tentando contextualizar aqui dentro da lição, é mais ou menos isso, que a gente também precisa de outros, porque sozinho a gente não consegue fazer as coisas sozinho. Muito bem. Ainda bem que vocês falaram tudo que eu ia falar. Isso aí. E eu só tenho algumas palavras para dizer, que é relembrando a nossa tirinha sobre os corações e Jesus. Todos nós dissemos aqui sobre a questão de aceitar a nossa missão, sendo nossos jovens, que nós temos mais a questão de energia para poder sair nas ruas, para poder fazer as coisas, como as pessoas mais velhas, elas têm não vamos dizer um poder, mas uma capacidade de estar orando por nós jovens que estaremos fazendo essa missão fora. Porque os jovens têm mais disposição, mais energia para estar, e as pessoas que estão ficando mais velhas, elas não têm tanto, por conta que já está na questão que nós já sabemos como é o ciclo da vida, que nós temos o nosso cansaço, vai aumentando, as nossas forças também vai diminuindo, por questões genéticas, questões fisiológicas, nós vamos passando por isso faz parte do processo. Sim. Então Jesus, ele delimitou o quê? Até Jesus na sua missão, que ele veio nessa terra, que ele veio como criança, ele começou a ensinar como criança, depois ele começou o seu ministério com 30 anos, 33 anos, ele morreu por cada um de nós, e ele precisou de pessoas para ajudar ele nessa missão. Então ele foi lá e fez o quê? Ele limitou 12 discípulos para auxiliá-lo, e depois ele pediu a ajuda desses 12 discípulos para continuar o trabalho, e eles continuaram o trabalho, e hoje ele pede ajuda de quem? De nós. Pediu quando a Adriana era menininha, adolescente, jovem, a Marilu também, mesmo que talvez ela não estava na igreja ainda, mas depois ela teve a sua função, mesmo não estando na igreja adventista, mas ela teve a sua função no ministério, porque possivelmente, como ela era jovem, ela já deve ter ajudado muitas outras pessoas através do seu exemplo, do seu ministério ali, como pessoa. E hoje nós temos essa capacidade de continuar esse ministério. Por quê? Porque vai acabar só se a gente continuar fazendo o trabalho. Senão a gente vai demorar mais uma geração, mais 2 gerações, e isso só vai fazendo com que a gente sofra mais. Então nós temos que aceitar a missão e continuar. E obviamente, sempre ajude alguém. A lição deixou bem enfática isso. Sempre ajude alguém. Quando você ajuda alguém, você está ajudando a você mesmo. Porque Deus já deixou bem claro, quando ajudar algum dos meus pequeninos, a mim estará fazendo. A mim estará fazendo. Então nós temos essa missão, sempre temos que ajudar alguém, em tudo, no trabalho. Se você está num trabalho e Jesus designou esse trabalho para você, é porque você vai ter que ajudar alguém. Amém. Então, queria pedir aqui para Maria Luísa fazer a nossa oração final. Pai de amor e bondade, gratidão, Senhor, por esse estudo, por essa mensagem. Pai, coloque dentro de cada jovem, Senhor, o espírito, a vontade de avançar, de desaguar da sua palavra, para que assim, Pai, possamos abreviar a volta do seu filho. E assim também, Pai, acaba
o sofrimento, as dores, as coisas ruins que têm acontecido. Mas, Senhor, queremos te agradecer por cada ministério da sua igreja, por cada fundador, por cada irmão, Pai, que tem uma participação especial em tudo para que possa funcionar esse ministério e que assim, Pai, as crianças, os jovens, os idosos, cada um no seu devido lugar, sejam usados pelo seu Santo Espírito. Abençoe a tua família, Pai, abençoe os teus filhos. Nós não merecemos tanto, mas a sua misericórdia por cada um de nós é tanta que o Senhor assim nos ama e cuida de cada um de nós com tanto amor e carinho. Gratidão, Senhor. Gratidão por tudo que tem feito e por esta palavra, por esta mensagem jovem de hoje. Amém. 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 Muito obrigado a você que ficou aí até o final. Se você gostou, curte aí, compartilha nosso vídeo, que ajuda bastante o nosso canal. Eu tenho um convite especial para você, para a nossa última lição aqui do trimestre. Você acompanhou nosso trimestre por completo. Você não pode ficar de fora da nossa última lição daqui, que é o título Resgatando os Frágeis. Então, com certeza, essa lição, igualmente às outras, ela vai ser muito boa para a gente. Então, eu te convido para se fazer presente aqui conosco novamente. Até mais. Tchau. Tchau.